Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas e todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Toyota 0 km o novo RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024. Esse carro está à venda aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o valor na descrição de vídeo, e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. Esse aqui é o SUV mais vendido no mundo, que chegou com algumas atualizações, dentre elas a sua motorização, com 306 cavalos de força combinada, prometendo um 0 a 100 em apenas 6 segundos, e o consumo urbano na gasolina em torno de 35 km por litro, e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente dos faróis. Todo o conjunto óptico em LED, com a luz de condução diurna, esse filete mais acima, também aqui a parte da lanterna, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto, farol baixo e sistema comutativo automático dos faróis. Indicador de seta, todo esse detalhe na interna aqui em preto brilhante que realça essa parte dos faróis, os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, realmente fica bem aparente, com essa peça com um detalhe aqui em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. E aí vocês vão perceber aqui que, comparado com o modelo SX, a frente aqui tem esses detalhes em preto brilhante, aquela peça ali também, e a parte acima da grade também teve uma pequena alteração comparado com o outro modelo. Aí vocês vão ver esse detalhe aqui com a parte prata à frente, todas as aberturas de ar ali abaixo na horizontal da grade inferior, já a grade superior com toda essa moldura aqui brilhante, com as aberturas de ar na parte em colmeia, 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, e também esse detalhe aqui na parte que fica mais acima, onde fica localizado aqui o logo com a parte translúcida, os detalhes cromados e azul para fazer referência que é um carro híbrido, onde fica os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, que teve aprimoramentos, mais acima, a parte ali do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, e no caso da RAV4 utiliza um motor a combustão, 3 motores elétricos. O motor a combustão é 2.5 aspirado a gasolina, com 185 cavalos com torque de 22.7 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta no ciclo Atkinson. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Mais abaixo você tem 2 motores elétricos com 182 cavalos com torque de 27.5 kgfm e um terceiro motor elétrico lá no eixo traseiro, pois ela é um 4x4 AWD, e lá na força traseira mais 54 cavalos nesse motor elétrico. Então os motores elétricos em força combinada com motor a combustão são 306 cavalos, prometendo um 0 a 100 em apenas 6 segundos. E aqui acima você tem a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e o motor a combustão para trazer mais economia de combustível. Um detalhe, ela é uma híbrida plug-in, ou seja, você pode estar conectando ela na tomada para recarregar o sistema, e também no modo elétrico automático ela vai entrar com motor a combustão, ou quando você faz uma frenagem ali num trânsito, numa descida de serra, ela vai regenerar o sistema através da sinergia, da força cinética das rodas. Então tudo isso trazendo mais economia de combustível. Então você tem a parte de recarregar o sistema de baterias de 2 formas: ou na tomada, plugando ali num ponto de recarga na sua viagem, ou até mesmo antes de sair, ou se não tiver ponto de recarga, não tem problema, basta manter o veículo abastecido, que ela vai fazer o sistema híbrido de forma eletrônica para trazer
toda a parte de economia de combustível necessária. Um detalhe interessante, são 55 litros de capacidade no tanque. Então você tem autonomia urbana em torno de 35 km por litro, autonomia rodoviária em torno de 30 km por litro. Se a gente for comparar um modelo SX, que não é um hybrid plug-in, mas um HEV, são 17,1 km por litro na cidade. Então tudo isso tem uma diferença aqui grande nessa questão de consumo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. No capô, manta acústica, também a manta entre a parte do painel e o motor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e também o seu comentário sobre esse modelo. E se você puder também hypar esse vídeo aí abaixo nos comentários, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que são diamantadas, diferente da versão SX, e tem todos os vincos bem aparentes aqui da parte lateral, indo até o centro. Porta antifurto que já acompanha o modelo de série e a pintura com detalhe em preto brilhante. O perfil dos pneus 235/55, roda de 19 polegadas. Na SX são 18 polegadas. A dimensão aqui do veículo são 4,60 metros de comprimento, vão livre de solo de 18 centímetros de altura desse SUV. Na caixaria de rodas vocês vão perceber todo esse detalhe em preto brilhante na saia lateral. Já na SX o detalhe é em preto fosco e vocês vão perceber o vinco da primeira porta à segunda porta, na parte lateral indo até a parte da lanterna, a inscrição Plug-in Hybrid, que é justamente sobre esse modelo híbrido plug-in, e aqui na parte do teto, ó, na coluna A, aliás, até o teto lá na coluna C, tudo no preto brilhante, e essa parte também aqui do retrovisor já vai ter esse detalhe em biton. E também da coluna A até a coluna C, essa moldura cromada, aqui abaixo esse detalhe em preto fosco, não tem câmera 360 graus, assim como o modelo SX, e aqui você tem repetidor de seta, também sensor de tráfego cruzado e sensor de ponto cego, rebatimento eletrônico do retrovisor. As maçanetas são aqui na cor do veículo, que a cor predominante é um branco perolizado. E aqui na coluna B, detalhe em preto fosco, o detalhe com a régua aqui, que é em preto brilhante, e não temos teto solar panorâmico, assim como no modelo SX nessa versão XSE. Todo detalhe em preto brilhante aqui na coluna C também com essa parte aqui, fica bem marcante. E aqui você tem a parte para recarregamento do sistema de baterias no modo elétrico, então você pode estar plugando por aqui. Já o tanque de combustível vai ficar lá do outro lado da abertura, que são 55 litros. Suspensão traseira aqui é do tipo independente. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse modelo. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, toda a parte do para-choque em preto brilhante, como vocês podem ver, diferente da SX, como eu falei para vocês, é em preto fosco. E aqui as duas ponteiras de escapamento, que são funcionais aqui para esse modelo. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Essa moldura em preto brilhante que envolve toda a parte das lanternas, que tem um sistema de iluminação em LED. E aqui vocês vão perceber na tampa traseira esse vinco que fica bem pronunciado aqui, a parte lá da grade frontal, identificando aqui na parte traseira também. A inscrição RAV4, Plug-in Hybrid e o logo com os detalhes aqui cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor de terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado com todo esse detalhe em preto brilhante, junto com a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro, ele vai fazer a abertura eletrônica. E diferente do modelo SX, aqui são 490 litros de capacidade, então tem um pouquinho menor essa questão aí por conta do sistema de baterias. Então você tem iluminação em LED, diferente da SX, você ganha aqui uma tomada 220 volts para 150 watts e uma tomada 12 volts, que isso já tem na SX. Você tem a esteira que você pode estar puxando aqui para cobrir as bagagens se necessário. Aqui abaixo tem app de uso temporário para você fazer a troca se necessário com a roda em aço e também um recarregador portátil por conta do sistema plug-in, caso você precise também. Aqui todo esse tampão com detalhe em preto fosco, as alças que você consegue estar puxando por aqui ou apertando o botão para fazer o fechamento eletrônico. Mas se você puxar também, ó, ela vai fazer o fechamento. Ela tem um sistema de esmagamento, se esbarrou na porta, ela vai parar o fechamento por questão de segurança. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês, 2 pontos aqui referente
a parte aqui dos detalhes das lanternas de neblina traseira. Ela conta também com assistente de reboque, que você pode estar trazendo algo no engate. Ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS e também assistente de rampa. E conta com 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na fileira do banco traseiro, os detalhes começam pelo entre-eixo, que são 2,69 metros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar aqui para mostrar essa questão do espaço para vocês, ó, em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. Só que esse modelo não tem teto solar panorâmico, assim como o SX. Todo o detalhe do teto aqui é parte cinza. Aqui você tem iluminação em LED, as alças no teto, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, saída de ar-condicionado e também 2 tomadas USB do tipo C. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira traseira. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, com essa parte mais lisa, e aqui os pontilhados, e aqui essa parte com as costuras vermelhas, e esse detalhe também aqui que vai se destacar. Eu vou descer aqui para mostrar uns outros detalhes para vocês. Parte do tapete aqui, ó, bem macio, ao toque, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com a opção aqui para 2 porta-copos. Isso facilita viajando aí com 4 pessoas no carro. E também você tem aqui, ó, essa parte da abertura do banco. Você consegue fazer o rebatimento aqui. São 60 por 40, né? Então você consegue rebater os 2 bancos. Não coube algo lá no porta-malas, tem como estar utilizando essa opção, facilita bastante. E você tem 2 opções de ângulo aqui. Ou essa que está aqui, ou você aperta mais uma vez e desce mais o banco. Então automaticamente isso vai trazer mais conforto para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Você tem alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes e também a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Todo acabamento na porta aqui, ó, bem macio ao toque. Então realmente tem um detalhe aqui que é bem interessante. E aqui já é no plástico rígido com um detalhe cinza. Os puxadores aqui que são cromados com essa parte também cromada aqui. Você tem acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. E aqui você tem aquecedor, tanto do passageiro do lado esquerdo e direito, que você pode acionar aqui pela porta. Também aqui um porta-trecos ou porta-copos e o alto-falante aqui na porta da RAV4. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição RAV4 aqui do outro lado. Esse botão que é um diferencial nesse modelo para você fazer o acionamento do ar-condicionado à distância, para já manter o interior do veículo aqui climatizado. Abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Agora eu quero mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico, tanto aqui para o lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, também a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto e o ajuste da lombar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa parte vai inflar justamente para trazer mais conforto para você que está utilizando o veículo. O tapete aqui é bem macio ao toque com a inscrição RAV4, a abertura do tanque de combustível e também do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024, que já está em funcionamento. Olha a diferença do sistema híbrido ou plug-in híbrido. Você dá partida no veículo e não escuta o motor a combustão. Como a bateria aqui está 100% carregada, então tem um silêncio aqui muito legal nessa questão do habitáculo do veículo. Isso é bem interessante. Painel digital, que é novidade, 12,3 polegadas. Também novidade é a nova multimídia para esse modelo, que são 10,5 polegadas com conectividade com o sistema Android Auto. Apple CarPlay sem fio. Então você tem um GPS integrado aqui, a bússola, também a parte com a opção da rádio para você estar escutando a música aqui, a parte do aplicativo, conectar via Bluetooth o seu aparelho, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, isso é bem legal, também para fazer o atendimento aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional. As informações do veículo, você tem informações de viagem, histórico atual, também o histórico das viagens anteriores, você consegue atualizar, limpar os dados, fazer as informações de viagem aqui também. Vamos voltar aqui para a parte de informações, né? Então você tem também aqui referente a fluxo de energia. Se ela ligar o motor a combustão aqui, iria mostrar o fluxo de energia regenerando a parte de baterias, mas não é o que está acontecendo aqui agora. Vamos voltar aqui, ó. Você tem também horário de carregamento para você acompanhar,
por ela ser um híbrido plug-in, e você consegue personalizar luzes, controle de portas, climatização e manter aqui as configurações que você necessitar. Aqui, se eu tivesse conectado Android Auto e Apple CarPlay, já seria a tecla Home, né? Então ia mostrar os ícones aqui, mas como não estou conectado, não tem essa opção. E você tem todas as informações gerais aqui referente ao som, multimídia, os controles que você consegue fazer todo tipo de configuração. Segurou aqui o botão, ó, por alguns segundos, ela vai apagar a tela, isso viajando à noite para você evitar aquele brilho intenso. Apertou de novo, ela vai ligar aqui a multimídia e o botão para estar aumentando ou diminuindo o volume, caso você deseje aqui. Como eu não estou conectado ao Android Auto e Apple CarPlay, não tem aqui as partes de referências referente ali aos ícones do seu smartphone. Se você gostou de todas as informações até aqui e puder ajudar o canal com valeu demais, fica logo abaixo ali da opção curtir e compartilhar com essa mesma imagem que está aí na tela. Isso vai me ajudar para que eu possa comprar mais equipamentos e fazer melhorias aqui para o canal. Na parte do console central, você tem todo o acabamento aqui bem macio ao toque, com essa linha vermelha aparente, saídas do ar-condicionado, botão start-stop para fazer ignição aqui no veículo, ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, ar quente, ar frio, aquecedor aqui da parte do para-brisas, aquecedor do vidro traseiro, a opção Fast, aqui na parte Eco, né? E também para aumentar ou diminuir o ar-condicionado, o fluxo. Aqui onde você vai direcionar a parte da ventilação aqui do ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, e ligar lá o duto traseiro, para quem fica lá na fileira do banco traseiro. Aqui abaixo você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, e um detalhe interessante aqui nesse modelo, você tem tanto aquecimento, que são 3 opções aqui, para aquecimentos níveis, né? Ou ventilação dos bancos dianteiros para o lado do motorista e passageiro. Então você tem essas opções de ventilação também, ó. 3 opções, tanto desse lado como do lado do passageiro. Só que esse modelo não tem recarregamento de celular por indução, só na versão SX. E aqui você tem tomada 12 volts, uma tomada convencional A para você ligar um pendrive para escutar sua música predileta, e a parte do console central. Freio de estacionamento eletrônico com função Hold, ou seja, mesmo dando no drive aqui eu posso apertar essa opção, soltar o freio aqui, que naquele pare e siga do trânsito vai favorecer bastante para que você não precise ficar ali com o pé no freio pressionado, até mesmo como eu estou fazendo no estacionamento aqui agora. Isso é bem interessante também. A parte daqui do câmbio, como eu falei para vocês, é um Hybrid Transaxle, e aí você tem aqui a opção com câmera de ré. Então você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento. Quando eu esterço o volante também ela vai me mostrar o ângulo, mas não tem a opção 360 graus, só na SX, como eu falei para vocês. Você consegue mudar as linhas dinâmicas aqui e também a verificação de ângulo. Ó, eu consigo aumentar o ângulo. Vocês viram a parte aqui agora? Sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Passou o veículo ali, ela deu alerta tanto na multimídia como na parte aqui do painel digital. Interessante também. Para o modo drive, você consegue fazer as trocas manuais para o lado esquerdo. Então você consegue colocar para frente, da primeira à sétima, e para trás as reduzidas. Isso facilita uma descida de serra, como para você fazer ali uma redução de marcha, freio motor, favorece também. Falei para vocês dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Me aproximei do objeto, ela vai mostrar aqui o alerta na parte do painel digital. E o outro detalhe interessante, não sei se vocês vão conseguir perceber, ó, ela tem um head-up display, diferente da SX que não tem. Então ela tem algumas coisas aqui de parte de modernidade, né, de tecnologia. Então você tem ali referente à velocidade, referente ao sistema de baterias que está vermelho ali, ó, está mostrando que está carregado, função Eco, função Power, e os sistemas de segurança que está ativo ou desativado. Então você consegue acompanhar por ali também. Então facilita muito numa viagem que você está fazendo ali durante a noite, para não ficar ali oscilando entre a parte da pista e a parte do painel digital. Interessante também essa opção. Você tem aqui a opção Auto EVH, você deixa no modo automático, apertou, ela vai mudar aqui, ó, no canto, já apareceu alto aqui, ou você tem a função EV com a opção de Charge, né, ou Hold, então ela vai mudar também. Então você tem essas opções para manter ela de forma automática, ou você também vem aqui no modo 100% elétrico, então você consegue direcionar isso também. Tenho essa opção aqui com os modos de condução, só vou mostrar para vocês aqui por conta do painel digital, ó. Se eu inclinar para o lado esquerdo, modo Eco. Se eu inclinar para o lado direito aqui, essa opção, modo Sport, já ficou vermelho ali, ela vai mudar ali a forma do sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa parte aqui fica verde, vermelho, e se eu apertar aqui ao centro, simplesmente apertando o botão, ela volta para o modo normal e fica ali
azul. Então são esses detalhes que você tem aqui também. E a opção Trail, falei para vocês que ela é uma AWD 4x4. Então quando você aperta aqui, automaticamente ela aparece a opção Trail e um terreno aqui abaixo, né, com os pedregulhos, justamente para identificar que você está com função 4x4 AWD ativa aqui no modelo. Os dois porta-copos aqui, descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque com essa linha aparente. Você consegue apertar o botão aqui para abrir, tem uma bandeja, um espaço lá abaixo para você estar utilizando. E também duas tomadas USB do tipo C para ajudar para você estar fazendo a utilização. Na fileira do banco dianteiro, o acabamento aqui em couro ecológico bem macio ao toque, com essa parte mais lisa, com as costuras aparentes. Aqui já é tudo pontilhado ao centro, essa parte mais acima com as costuras aparentes vermelhos e esse detalhe também em tecido. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa que já acende a iluminação tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, que é em LED, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você, um item de segurança interessante, porta-óculos e iluminação em LED também aqui acima. Na parte do painel, todo esse acabamento aqui, ó, bem macio ao toque, com essa parte aqui com a linha aparente vermelha. Aqui acima também, como vocês podem perceber, ó, todo o acabamento aqui, essa parte prata, onde tem a saída ali do difusor do ar-condicionado. Você tem iluminação em LED azul ambiente aqui, ó, nessa parte aqui também. É que tá de dia, talvez você não perceba. Também aqui porta-luvas, que ele vai descer bem devagar para você fazer o uso. As saídas ali referente aos tweeters do sistema de som. E aqui olha o painel, ó, todo bem macio ao toque, tem um ótimo acabamento aqui também. Na porta do motorista todos os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função autodown, também trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui você consegue fazer o rebatimento eletrônico. Colocou ali para o lado esquerdo, ó, ele vai rebater, ou você deixa aqui no modo automático, para quando você acionar na chave ele também faça isso. Você tem a memorização dos bancos aqui, duas opções, isso favorece para quem utiliza o veículo mais vezes. Aqui você tem também a iluminação em LED azul e o porta-trecos. Referente ao sistema de segurança Toyota Safety Sense, você apertou aqui, ó, ficou verde, sistema comutativo automático dos faróis. Vamos supor que um veículo veio contra você à noite, ela coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o veículo para você, ela volta para o farol alto, trazendo mais comodidade. A tecla Odotrip, por conta do painel digital que foi acrescentado, e também a abertura eletrônica do porta-malas. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo acabamento em couro aqui com essas linhas aparentes vermelhas nesse volante que é do tipo multifuncional. Então você tem os comandos de som, comandos de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para poder fazer a utilização. Aqui os comandos referentes às estações de rádio, a música que você pode acionar, e também aqui referente ao sistema Toyota Safety Sense, como eu falei para vocês, teve aprimoramentos, agora identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Ciclistas ele vai identificar somente durante o dia, pedestres e veículos ele vai identificar durante o dia e durante a noite. Aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade ali a 100 km por hora. Ela vai se igualar à velocidade do veículo que está na frente, trazendo mais comodidade. Também aqui a mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo e não der certo para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, justamente para te informar que está saindo da faixa de rodagem. Ela tem um sistema de centralização em faixa, ela vai fazer a correção para que você permaneça na faixa de rodagem. E o mais interessante, que é o sistema pré-colisão, que numa situação de risco iminente, se você não tomar uma medida evasiva ali para sair daquele risco, ela vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma justamente para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante na parte do sistema também. E uma outra questão referente ao sistema, nessa atualização ela consegue identificar as placas da via, referente à quilometragem, então ela vai te auxiliar nisso, justamente trazendo mais segurança para você que está ali na estrada, até mesmo para um radar, se for o caso, né, para você diminuir a velocidade. E também aqui, ó, as mudanças aqui no pedal shift, na parte do volante. Outra parte referente ao sistema de segurança é que quando você está com sono, ali oscilando a direção, fadigado e persiste ali em dirigir, ela vai te dar um alerta sonoro e visual. De forma figurativa, vai aparecer uma tela ali, uma xícara de café, justamente para te informar que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma que está. Isso é interessante. Referente ao sistema híbrido, ela parte aqui com a parte de baterias, modo eco, modo power,
Então ela tem todos os informativos da parte elétrica aqui desse lado. E olha que interessante, você tem ali o Odotrip, né? Trip A, Trip B e também a parte ali com 69 km de autonomia no modo 100% elétrico. Por mais que a Toyota fale que é 55, mas às vezes aparece um pouco a mais ali referente ao sistema elétrico. Aqui do outro lado, o velocímetro de forma digital, porém analógico. Aqui também acima. E aqui você tem as configurações. Seta para o lado direito aqui, ó. Você tem também aqui, ó, a opção 1 e 2, já mudou aqui, ó, 2. Então você tem as médias e você consegue fazer um detalhe interessante. Você, colocando a seta para o lado direito aqui, ó, você consegue também mudar aqui esses detalhes. Então você vem 1, 2, 3 e segurando o OK aqui ao centro, você consegue alternar aqui, ó. Tá vendo? A pressurização dos pneus ali. Também vai colocando para baixo aqui, ó, a média total, modo de economia e modo de condução do modo elétrico. Se eu colocar aqui para o lado direito, eu tenho aqui as configurações, o sistema de segurança e as mensagens que eu consigo acompanhar. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, ó, tem o áudio ali que está desligado e ele vai alternando ali, ó, os sistemas de segurança. Então você consegue alternar desse lado também. E você tem referente aqui ao tanque de combustível, como eu falei para vocês, que são 55 litros. E olha a autonomia que está marcando ali, ó, 949 km. Bem interessante, né? Essa parte do sistema. Então vamos lá, em configurações, vamos segurar aqui, ó. Você tem a opção aqui das definições. Quero mostrar uma parte da tela aqui que eu sempre gosto de mostrar para vocês no canal. Definições do painel, segurei em OK aqui. Então eu tenho o estilo do painel, tem inteligente, casual, tem esse aqui duro e desportivo. Então tem essas opções aqui. Ou tem também estilo de painel com esses dois arcos, com arco somente ao centro e também sem o arco, sem nada, mas eu consigo ligar widgets, que são essas opções abaixo aqui, você consegue ter mais opções para fazer o acompanhamento. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota RAV4 XSE Hybrid Plug-in 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo modelo da RAV4. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!